você piscou e a igreja mudou. Mas não foi de repente, não teve alarde, não teve aviso. Foi devagar, silencioso, quase imperceptível. 40 anos atrás a igreja era diferente. Muito diferente. As mulheres iam ao culto com reverência. Vestiam-se com pudor. Saia abaixo do joelho, blusa cobrindo os ombros. Calça comprida, nem pensar. Porque entendiam que se apresentar diante de Deus era algo sagrado. Maquiagem? Sim, mas com sobriedade. Esmalte? Discreto, quase imperceptível. Hoje, brilho, glitter, cílios postiços, batons vibrantes, unhas vermelhas, roxas, azuis. Tudo grita por atenção. Mas o foco deveria ser outro. Cristo. Só que ele foi sendo deixado de lado, pouco a pouco. Tem roupa justa, decote, barriga de fora, transparência. Tem gente que entra na igreja como se estivesse indo pra balada. E o pior, ninguém fala nada, porque virou normal. Mas não era assim. Antigamente, você começava um estudo bíblico e já ficava claro. Adventista não toma café, toma cevada. Adventista não vai ao cinema. Adventista não toma Coca-Cola. Era questão de princípio. Era a separação do mundo. Hoje, se você falar isso, riem da sua cara. E a música? A música. Ela já foi oração cantada, já foi mensagem, já trouxe lágrimas. E tinha reverência. Não havia bateria, não havia tambor. Não tinha guitarra distorcida nem show com luzes. Os hinos apontavam para a cruz, chamavam ao arrependimento, exaltavam a santidade. Hoje virou espetáculo. Tem luz piscando, tem fumaça, tem coreografia, tem estrela de palco, tem fã, tem grito. Cadê o Cristo no louvor? Sumiu no meio da produção, a gente chamava isso de culto. Hoje parece show. E a palavra? A palavra. A gente era conhecido como o povo da Bíblia. As reuniões de jovens tinham concursos bíblicos. E era bonito de ver. Gente que sabia livro, capítulo, verso. Mente afiada, coração cheio da palavra. Hoje, poucos leem ao menos a lição da escola sabatina. E ao invés de cavar nas escrituras como quem busca um tesouro escondido, o povo se alimenta do que as estrelas da internet e da TV falam. Repetem frases bonitas, mas sem profundidade, sem raiz, sem estudo. E o batismo, antes, era o ponto alto de uma caminhada séria. Meses de estudo, oração, entrega. Hoje, tem meta, tem número, tem pressa. Tem gente indo pro tanque sem nem saber o que é ser adventista. Saiu da água, sumiu da igreja. Ou fica, mas com uma vida espiritual rasa, sem raiz. Tudo corrido, tudo raso. E a culpa está no sistema que trocou preparo por desempenho. Casamento também era outra coisa. Homem e mulher oravam juntos, lutavam juntos, ficavam juntos. Hoje, se a toalha estiver fora do lugar, já tem gente pedindo divórcio. Casas quebradas, promessas esquecidas. E a igreja assiste em silêncio. E os pastores? Antes conheciam o nome de cada membro. Sentavam com os velhos, aconselhavam os jovens, visitavam os doentes. Hoje, estão correndo atrás de metas. Mal conseguem parar. São mais gerentes do que pastores. E a igreja sente falta, mas não fala. E a Santa Ceia já foi santa, já foi preparo, já foi respeito. Hoje virou momento genérico. Qualquer um participa, sem saber o que é, sem arrependimento, sem compromisso. E o sábado? Antes era guardado com zelo. Na sexta a comida já estava pronta, a roupa passada, a casa limpa. No sábado, silêncio, louvor, comunhão. Hoje tem restaurante, tem compra, tem passeio, tem selfie no parque. E o dia santo virou mais um feriado qualquer. Tudo isso não aconteceu de uma vez. Não teve grito, não teve alerta. Foi aos poucos, uma concessão aqui, silêncio ali. Isso não é tão grave acolá. E quando percebemos, já era outra igreja. Com a mesma placa, com os mesmos bancos, com a mesma Bíblia, mas com um espírito diferente. A pergunta é: essa é a igreja que Cristo vai buscar? A que se parece com o mundo? A que aceita tudo? A que não confronta mais pecado? Ou será que estamos dormindo? Enquanto a arca está prestes a partir, chegou a hora de acordar, de lembrar do que fomos, de voltar ao que é certo, de parar de seguir o fluxo e começar a nadar contra ele. A santidade ainda é santa, a verdade ainda é verdade, e o erro continua sendo erro, mesmo que a maioria a aplauda. Não dá mais para ignorar. Cristo está voltando, e ele não vem buscar uma igreja popular, vem buscar uma igreja fiel. Então, a escolha é nossa. Continuar dormindo, satisfeitos com uma igreja cada vez mais parecida com o mundo, ou levantar, erguer a cabeça e dizer:
Eu quero voltar. Voltar à essência. Voltar à palavra. Voltar a ser igreja. Antes que seja tarde demais. Onde foi que erramos? Como deixamos isso acontecer? Talvez interpretamos mal alguns textos da irmã White. Como? Pode parecer prestes a cair. Deus vai colocar tudo no lugar. Afinal, em todas as crises da igreja na Terra, Ele colocou tudo no lugar usando pessoas. Moisés, Gideão, Jesus, os apóstolos, os reformadores do protestantismo, os pioneiros adventistas. O que vamos fazer então? Ainda estamos aqui, vivos. Mas quando morrer nossa geração toda, quem vai sobrar para resgatar os princípios de nossa fé? Temos que agir. Agora! O primeiro passo será orar e pedir a direção de Deus. Ele nos dirá o que fazer. O vídeo terminou, e o silêncio tomou conta da sala. Davi e Laura se entreolharam, o coração apertado, a alma incomodada. Aquilo ali mexeu com eles de um jeito que fazia tempo que não sentiam. Parecia que Deus havia falado direto com eles, sem rodeios. Naquela mesma noite, os dois dobraram os joelhos e deram início a algo que não faziam há muito tempo: jejum e oração com propósito. Todos os dias, às 5 da manhã, estavam de pé, com a Bíblia aberta, com lágrimas nos olhos, e uma única oração nos lábios: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Não demorou. Logo, outros começaram a se achegar. Irmãos que, assim como eles, também estavam incomodados. Sentiam que algo estava fora do lugar, mas não sabiam por onde começar. Foi então que Davi e Laura decidiram abrir as portas de casa. Não para mais um culto, não para mais uma reunião, mas para um clamor coletivo. A mesa estava posta com um lanche simples, mas feito com carinho por Laura. Pão de milho, bolinho de chuva, chá quentinho. Mas o verdadeiro alimento daquela tarde era a conversa sincera que tomava conta do ambiente. Ali, entre um gole e outro de chá, começaram a desabafar. Lembra quando a igreja era referência de santidade? E as vigílias que duravam a noite toda? A gente deixou isso morrer, e ninguém falou nada. Alguns abaixaram a cabeça, outros tentaram conter o choro. Todos sentiram o mesmo peso. O tempo passou, e a gente se calou. E o pior, muitos ali já tinham sido líderes. Tinham tido voz, influência, oportunidade. Mas ficaram em silêncio, enquanto o mundo foi entrando sorrateiramente. Depois de muita conversa, depois de muita oração, o grupo entendeu. Não dava mais para assistir de longe. Era hora de se posicionar. Era hora de agir. Mas como? Muitas ideias surgiram. Algumas boas, outras nem tanto. Mas 3 delas, 3 ideias mexeram com o coração de todos ali. Foram sugestões simples, mas que carregavam poder. A primeira: resgatar o estudo da Bíblia. Não só dentro da igreja, mas nos lares. Estudos com base, com doutrina, com oração. Nada de opinião, nada de modismo. Era hora de voltar a ser povo da palavra. A segunda: reunir jovens e adultos para cultos de reavivamento. Sem palco, sem estrelismo, sem luzes. Só Bíblia, louvor reverente e apelo. Cultos para fazer o povo chorar, e não apenas se emocionar. E a terceira: visitas missionárias aos que se afastaram. Buscar os que se perderam no caminho. Mostrar que ainda há tempo, que ainda há esperança, e que a igreja verdadeira ainda existe. O grupo ali, pequeno, sentiu uma chama acender, como se Deus dissesse: é por aí, vão, eu estou com vocês. E foi assim que, daquela tarde simples, nasceu um movimento, um recomeço, um clamor, porque quando o povo ora e decide voltar, Deus age. Os encontros continuaram, mais oração, mais jejum, mais lágrimas, mas agora, com um objetivo claro: chegar até o pastor da igreja. Davi e Laura sabiam que seria difícil, mas decidiram ir, de cabeça erguida, mas com coração humilde. Sentaram com ele, contaram tudo, o incômodo, o clamor, as orações, e apresentaram as 3 propostas. O pastor ouviu, ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse: se vocês estão dispostos a trabalhar com seriedade e oração, eu apoio. Ali, naquele momento, a chama aumentou. Com o aval do pastor, o grupo procurou os líderes dos departamentos. A maioria aceitou com alegria, mas nem todos. Houve resistência. Gente que dizia: isso é coisa do passado. Hoje em dia é diferente, temos que acompanhar o tempo. Não adianta nadar contra a maré. Alguns até se incomodaram com o reavivamento. Sentiram-se confrontados. E aos poucos, se afastaram da fé. Foram se esfriando e sumiram. Foi doloroso, mas o grupo não recuou. Oravam por cada um que se afastava. Choravam juntos, mas não paravam. Seguiram. Semana após semana, os cultos começaram a mudar. A reverência voltou. A Bíblia voltou para o centro. O louvor se limpou.
E os jovens começaram a sentir algo diferente. Havia verdade, havia presença, havia espírito. Alguns visitantes que estavam há meses indo e vindo se decidiram, se batizaram, não por pressão, mas por convicção. Casamentos em crise foram restaurados. Pessoas afastadas voltaram. Cultos de quarta-feira, antes vazios, passaram a ter bancos cheios. E o que começou numa sala com pão de milho e bolinho de chuva virou movimento. Mas nada disso foi fácil. Teve crítica, teve gente zombando, teve quem chamasse de fanatismo. Mas o grupo aprendeu uma coisa: não se trata de agradar a homens, se trata de obedecer a Deus. E foi obedecendo que eles viram frutos que nunca imaginaram colher. E agora eu falo com você que está assistindo, você que sente que algo está errado, que olha para a igreja de hoje e sente que ela perdeu o brilho, você que lembra de como era antes e sente saudade. Não é hora de apenas reclamar, não é hora de assistir tudo calado, é hora de fazer algo. Talvez você não consiga mudar tudo, mas você pode começar por você, pela sua casa, pelo seu pequeno grupo, pela sua igreja local. Se levante, ore, jejue, fale com seu pastor, chame os irmãos que ainda sentem saudade da presença e recomece. Cristo está voltando e ele vem buscar uma igreja santa, fiel, separada do mundo. E se essa igreja ainda não existe onde você está, então seja você o começo dela. Deus só precisa de um coração disposto, de um grupo corajoso, de alguém que diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tenha sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E você? Tá esperando o quê? Vai ficar aí, parado, braços cruzados, só criticando, apontando tudo que está errado na igreja, mas sem mover um dedo para mudar, reclamando do barulho, das roupas, das músicas, mas vivendo uma fé morna, cômoda, calada, chega. Isso não é cristianismo. É covardia. Levanta desse sofá. Sai dessa bolha de conforto. Desperta, homem. Desperta, mulher de Deus. Onde está o seu fogo? Onde está a sua voz? Onde está a sua coragem? Você foi chamado para ser sal da terra, para ser luz no meio da escuridão, para ser diferença e não plateia. Se coloque nas mãos de Deus. Arregaça essas mangas. Se consagre, ore, jejue, chore, clame. Mas não fique parado. A igreja está morrendo sufocada em distrações, vaidades e silêncio. Enquanto isso, o céu aguarda alguém que diga: Senhor, eis-me aqui. Não espere os outros irem primeiro. Não dependa do pastor. Não dependa da liderança. Vai você. Deus te quer por inteiro. Volte a ler a Bíblia com fome. Volte a orar de madrugada. Volte a defender o que é santo. Volte a lutar pela sua igreja. Chega de só assistir culto. Chega de viver uma fé de aparência. Deus está buscando vozes, pessoas que não se vendem, que não se dobram, que não se calam, que não traem a verdade. E se ainda resta alguma fé em você, levante-se agora. É tempo de reforma, é tempo de reavivamento, é tempo de coragem. E antes de terminar, eu digo com toda a minha alma, faço minhas as palavras de Ellen White: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem nem se vendam. Homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E você vai continuar sentado? Ou vai ser esse homem, essa mulher,